Saia da prisão. Eu vou te falar algo aqui que vai mexer nas suas estruturas. Olha que interessante. Vamos voltar um pouco no tempo. Sabe o porquê o escravo trabalhava? O escravo ele trabalhava por duas coisas. Comida, então ele trabalhava em troca da comida, e a segunda coisa, moradia. Observe bem para a nossa população. Por que as pessoas têm trabalhado hoje? Observa bem. Comida e moradia. Olha que interessante, querido. Mas a escravidão não acabou já tem tempo? Ué, Eduardo, mas o povo recebe o salário, não sei. Sim. Mas é o quanto que recebe? No fim das contas, está recebendo, vai pagar o quê? Água, energia. A maioria. Água, energia, aluguel, comida. Água, energia, aluguel, comida. Água, energia, aluguel, comida. Ou seja, mas não acabou a escravidão? De certa forma, se nós formos analisar, parece que não. Olha que interessante. Ah, mas não é igual antes. Não. Hoje é de outra forma. Mas as pessoas continuam sendo escravas. Sabe o que é pior que tudo isso ainda? Continuar com o pensamento. Você quer libertar as pessoas, elas continuar com o pensamento de escravo. Aí que é o pior. E olha que eu não vou entrar nesse vídeo, querido, em política. Só intelectual aqui, ó. Nós precisamos ser seres pensantes, querido. Raciocina. A grande parte da população, ela trabalha, recebe o salário dela ali no início do mês, para quê? Manutenção para ter moradia e comida. Manutenção para ter moradia e comida. Nós estamos num ponto no Brasil o seguinte. Olha bem, veja bem. Um carro, hoje é um preço de uma casa antigamente. Só para você entender. O preço de uma casa hoje era um preço de uma mansão de um milionário ia ter lá no passado. Então você começa a entender o seguinte, querido, que as pessoas, elas, por falta delas pensarem, elas continuaram sendo escravas. Estão trabalhando pela mesma coisa, pelo mesmo objetivo. Só não andam com correntes. A grande verdade é essa. E aí, antes que alguns que não entendem nada venham falar aqui, ah, mas aí você está falando dos pretos. Não, querido, você não sabe o período, quando começou a escravidão. Eu vou te convidar a começar a ler. Se você pegar na Bíblia, querido, lá nos tempos antes de Jesus já tinha escravidão. Roma, só para você ter uma noção de Roma. Roma havia um sistema que ele chamava partes parteias. O que significava isso? Digamos que um pai tinha uma dívida. A dívida que o pai tinha, se ele não conseguisse pagar, ele podia dar ao seu filho para a quitação daquela dívida. E o filho então se tornava um escravo. Então observa que esse negócio de essa que você conhece é recente. E esses lá atrás também, eles faziam isso, trabalhavam também. Eles, o que eles, no fim das contas, eles faziam o quê? Por duas coisas. Eles trabalhavam por quê? Por duas coisas. A mesma coisa que nós vivemos nos tempos modernos. Olha, mas não mudou o tempo? Mudou, mas continua o quê? A mesma coisa. Você observa que a tecnologia avançou, você observa que o mundo avançou, você observa que as coisas mudaram, mas a mesma questão continua repetindo. Por mais de milhares de anos, a mesma coisa tem o quê? Repetido um ciclo. Esse ciclo, por quê? Está faltando raciocínio. Então nós olhamos para o cenário, e o cenário
é o mesmo. Estamos percebendo que a população, elas continuam no mesmo sentido de trabalho, ou seja, por moradia e comida. E aí é por isso que as pessoas, então, elas estão de segunda a sábado, ou seja, numa escala de 6-1, por comida e trabalho. Então, você começa a raciocinar, querido, e você vai olhando, a gente vai percebendo. Mudou tudo, menos isso. E aí a culpa é de quem? Aí cada um tem que pensar em si mesmo. Essa é que é a grande verdade. Mas começa a raciocinar. Seja um ser pensante. Seja um ser racional. Porque a grande verdade, querido, enquanto você não ser um ser pensante, você vai estar vivendo como se fosse há 2000 anos atrás e achando que evoluiu demais. Não, que evoluiu demais foi as tecnologias, foram as coisas e tudo, mas no fim das contas você está continuando trabalhando por moradia e comida. Sinto te dizer isso, mas é a grande verdade. E é a grande verdade da maioria, querido. Não atentaram para isso ainda. Então nós precisamos pensar. Porque quem pensa, quem raciocina, se liberta disso. E olha que eu te disse, que eu não ia falar de política aqui. Não vou entrar nesses métodos. Porque eu não estou falando simplesmente só do Brasil. Global. Então pense novamente e vamos juntos.